dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje um dia bem repleto por aqui, porque a gente vai trazer a atualização dos dados de ontem, do relatório do OPEP, vamos falar aí dos principais assuntos da Ásia, tem bastante coisa acontecendo lá na China. Vamos passar também aí por alguns assuntos do mundo, então saiu o PIB da zona do euro, vamos falar do rating lá dos Estados Unidos, que sofreu alguma alteração aí pela Moody's, mas a gente também tem dados aqui de Brasil para trazer para vocês, porque hoje saiu o dado de volume de serviços aqui do nosso Brasilzão. Então tem bastante coisa aí para a gente passar, vamos voltar naquele assunto do déficit fiscal, então a gente tem bastante coisa realmente para falar com vocês hoje, mas antes de todos esses assuntos, bom dia André, como você está hoje? Bom dia Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje um mundo repleto de dados da OPEP, ainda repercussões nos mercados mundiais sobre a queda da Moody's aí, da nota de rating dos Estados Unidos. Temos no Brasil questão de mudança talvez da meta primária, temos também os dados de serviço. Então hoje é um dia bem repleto aí, não vai faltar assunto hoje e como sempre, né Débora? A gente começa aí pelo nosso mundão, aquela notícia de sempre para vocês já saber o que está acontecendo, saber o que esperar aí durante o restante do dia, né? Mas a gente vai começar hoje não falando dos mercados asiáticos, mas sim do mercado norte-americano, né? Que a gente até falou ontem, né, rapidamente sobre a mudança de rating da Moody's e isso aí já teve um impacto aí bem considerável nos mercados norte-americanos, né? Exatamente. Ontem foi um dia de poucos dados sendo divulgados de uma forma global. A gente teve o relatório Focus aqui, trouxe as perspectivas dos principais agentes do mercado para os nossos indicadores econômicos. Isso acabou também ajudando aqui o nosso cenário doméstico, porque teve queda na expectativa do IPCA. Então, a gente viu aqueles setores mais ligados aqui a consumo, mais ligados aqui à nossa economia doméstica irem bem ontem. Mas a gente tem aí um ponto bem importante, porque ontem, apesar da Petrobras subir bastante por conta do preço do petróleo, a gente vai falar do OPEP hoje, e também aí porque a gente viu, né, essas ações mais ligadas ao nosso setor doméstico subirem, a nossa bolsa caiu ontem, e caiu muito em linha com o que a gente viu acontecer em Nova York. E tem um porquê disso. Ontem a gente, na verdade na sexta-feira, no fim do dia, a gente teve uma atualização do rating de crédito dos Estados Unidos pela Moody's. Então, para colocar todos vocês aí na mesma página, a gente tem algumas agências de classificação de risco, que a gente chama de agências de rating, e rating é justamente essa classificação de risco, que é como se funcionasse ali como uma nota de crédito, se aquele emissor de dívida ele é um bom pagador ou não, e quanto ele está distante de dar um calote de uma inadimplência. Então, eu trouxe aí para vocês esses dados, tá, das principais agências de rating e quando a gente teve modificações aí em relação à classificação de crédito dos Estados Unidos. Então, vou começar aqui de baixo para cima, porque a gente está numa ordem cronológica aqui. Então, lá em 10 de junho desse ano, a gente teve mudança, né, e corte no rating de crédito pela S&P. A S&P é uma das agências e a gente viu o rating dos Estados Unidos sair de AAA, né, que é o AAA, que é a melhor nota de classificação de crédito que a gente tem, para AA+. E a perspectiva, né, desde então está estável, nem positiva e nem negativa. O que é essa perspectiva? Quais são aí as expectativas para próximos passos ali numa possível revisão de rating? Então, uma perspectiva estável é que não tem aí nenhuma expectativa de mudança no curto prazo. Quando a gente vai para a DBRS, que também ali é conhecida por fazer, pela Morningstar, fazer parte, a gente tem ainda o AAA nos Estados Unidos no dia 28 de julho, com perspectiva estável e continua AAA. Então, em relação à DBRS, nada muda ali no seu olhar para os Estados Unidos em relação à sua dívida. No dia 1º de agosto, a gente teve mudança da Fitch. Essa mudança teve ali um impacto bem grande nos mercados, e aí a gente vai olhar o gráfico do lado, eu vou explicar um pouquinho isso. Então, aqui a gente vê, né, no dia 1º de agosto, essa mudança do AAA para o AA+, pela Fitch, e a perspectiva é estável. Então, não tem nenhuma perspectiva de melhorar esse rating ou de reduzir essa classificação de crédito. E na sexta-feira à tarde, como eu falei, a gente teve uma mudança na Moody's. Por mais que a gente ainda tenha o AA, né, aí nos dois, na classificação anterior e na classificação atual, o que a Moody's fez foi mudar a perspectiva. Então, ela mudou para a perspectiva negativa.
Então, a gente já tem aqui um sinal de que a Moody's pode rebaixar o rating dos Estados Unidos, essa classificação de crédito. E aí, no gráfico do lado, né, que vocês estão vendo uma linha aí, que faz, inclusive, um salto ali em setembro, aqui a gente tem o preço do CDS. Só para vocês entenderem o que é CDS. O CDS é como se ele fosse um seguro que é negociado como um derivativo lá no mercado futuro, né, no mercado de derivativos. Então, a gente tem aí o CDS de 5 anos, que é como se fosse um seguro da dívida dos Estados Unidos de 5 anos. E conforme o risco sobe, né, então, se a gente tem um risco maior ali de qualquer problema em relação a uma dívida, esse CDS, que é esse seguro que é negociado nos derivativos ali e muito especulado em cima, tá? Acho que esse ponto vale aí ser pontuado, vale ser lembrado, porque a gente tem muita especulação nesse mercado. Lá em 2008, para quem não lembra, teve muita especulação aí no CDS dos Estados Unidos, inclusive gente apostando contra ali vários dos credores ali do país. Então, aqui a gente vê, né, lá no dia 1º de junho, o CDS operava em 37 dólares, 36,92. A gente tem uma queda por volta ali do final da metade de julho e ali 20 de julho. Então, aqui a gente começa a ver, né, em 10 de junho, que foi quando teve ali um corte da S&P, a gente tem uma alta do CDS, mas depois ele dá um salto, né, praticamente ali no dia 4 de setembro, ele dá um salto para cima de 40 dólares, coisa que a gente não via há bastante tempo, e aí ele começa a ficar ali em torno desses 40 dólares e agora ele sobe para 50 dólares e 51. Então, o que isso está mostrando para a gente? Quando a gente tem uma queda de rating, agora o gráfico está até maior aí para vocês, deve estar melhor para visualizar o que eu estou falando. Quando a gente tem esses cortes do rating, o mercado começa a achar que pode ter algum problema ali em relação aos Estados Unidos e começa a negociar esses seguros mais caros. É como se fosse o seguro do nosso carro. Se o carro apresenta ali algum problema, pode ser que o seguro dele fique mais caro. Então, se você bateu o carro no ano passado, quando você vai renovar, esse seguro fica mais caro porque você está oferecendo mais risco. Então, a gente vê, né, esse salto, principalmente ali meados do ano, e aí o CDS não cai mais. Então, isso mostra que o mercado está ali com um olhar de alerta para a dívida dos Estados Unidos. E aqui a gente tem alguns pontos que a gente tem que relembrar. A gente vê as treasuries subindo e também tem todo aquele imbróglio que a gente sempre fala aqui em relação ao shutdown, né, aquelas discussões que ainda não foram completamente resolvidas em relação aí ao funcionamento dos Estados Unidos ali em seus gastos e aprovação de orçamento. Então, tudo isso acaba influenciando nesse CDS, que acaba também sendo um reflexo dessas mudanças nessa classificação de risco de crédito aí dos Estados Unidos. Mas muito longe de qualquer inadimplência, isso também vale ser ressaltado. Muito disso especulativo. E agora vamos para a Ásia, porque temos também expectativas do encontro entre Biden e Xi Jinping. A gente ainda tem também novos estímulos vindos da China aí, que também estão aquecendo o mercado. Então, fala aí qual que é o resumão aí desse mercado asiático hoje, Débora. Então, por mais que a gente tenha tido um dia bem negativo lá em Nova York, na verdade não foi completamente negativo, porque o Dow Jones se descolou de todo mundo por conta da Boeing, né? Então, a Boeing teve um salto por questões bem pontuais de Boeing, e a gente teve um aumento de vendas ali para algumas das operadoras de linhas aéreas. Tem também uma possível retomada de compra de aeronaves pela China da Boeing. Então, a Boeing teve um salto e levou o Dow Jones para o terreno positivo. Todos os outros índices, então, se a gente olha Nasdaq, S&P, eles acabaram operando no negativo ontem, o que eu falei aqui que deteriorou, inclusive, o nosso índice. Então, dia mais negativo ontem, majoritariamente negativo ontem. Mas a Ásia continuou naquela sua sequência positiva. Então, ontem a Ásia fechou majoritariamente positiva em um patamar mais moderado, né, exceto o Hang Seng, que acabou se descolando muito dos outros índices asiáticos. A Ásia acabou ali tendo um impulso bem grande ontem, vindo do setor de tecnologia dos Estados Unidos na sexta-feira, e hoje ela dá sequência a esse movimento. Então, o primeiro ponto que a gente tem é essa expectativa grande por esse encontro que deve acontecer amanhã entre o Xi Jinping e o Biden. Então, a gente tem ali até algumas perspectivas de que eles possam chegar a algum tipo de consenso em relação a alguns temas que eles divergem, né, entre China e Estados Unidos. Então, esse encontro é muito aguardado e está trazendo boas perspectivas para o mercado asiático. E aí, segundo ponto,
que também acabou influenciando bastante, eu vou passar isso quando eu for falar da abertura, é porque o mercado asiático opera durante a nossa madrugada aqui ocidental, e aí eles já estavam com expectativas positivas em relação à inflação dos Estados Unidos, que acabou de sair. Então, enquanto a gente estava entrando aqui no programa, a inflação dos Estados Unidos saiu, e eu vou passar por isso na abertura, só para dar um panorama como ficou lá para vocês, porque isso vai influenciar o mercado hoje, já está influenciando na Ásia. Então, era esperado uma desaceleração na inflação ao consumidor dos Estados Unidos. Isso também jogou os índices para cima. E aí a gente tem um terceiro ponto lá na Ásia, bem específico de China, porque por lá deve ter um novo incentivo, novos estímulos aí para o setor imobiliário da China. Tem ali uma perspectiva ali de 137 bilhões de dólares sendo ali colocados no mercado imobiliário chinês por meio ali de financiamentos, né, e até incentivos ali a moradias mais populares, algumas perspectivas de urbanização e renovação ali de algumas vilas, né, que chamam ali da China. Então a gente tem aí essa perspectiva de novos estímulos no setor imobiliário, que vem sofrendo bastante e é um motor importante da economia da China. Então, a gente tem também esses pontos impulsionando a Ásia hoje. E tem o ponto da OPEP, que eu vou falar quando a gente for falar de petróleo, mas aqui a gente vê o KOSPI, que é o índice sul-coreano, subindo bastante hoje, então ele sobe 1,23%, lidera os ganhos na Ásia, mas todas as bolsas hoje subiram em bloco. Então, um dia bem positivo ali na Ásia, com expectativa de desaceleração na inflação dos Estados Unidos, o que deve trazer um dia positivo aqui também para a nossa abertura. Perfeito, Débora. E a gente ainda tem para falar, não acabou o mundo ainda, gente. Hoje a gente vai falar de quase todos os mercados aí, porque ainda saíram notícias sobre o PIB da zona do euro, né? Então isso daí também está influenciando os mercados globais. O PIB, ele desacelerou, né? Então era dentro do esperado. A gente teve uma queda de 0,1% do PIB no terceiro trimestre, nessa nova leitura feita do PIB, né? O que está gerando aí na Europa, Débora? Então, a gente teve essa leitura preliminar do PIB, até a gente trouxe para vocês quando saiu no dia 31 de outubro, que é justamente de uma queda no PIB esperada ali de 0,10%. E a segunda leitura já confirmou isso. Então, antes dessa primeira leitura do PIB, até a expectativa era que ficasse um pouco acima o PIB, na verdade zerado, mas não em queda. E aí a gente tem essa queda confirmada na segunda leitura. Então, a gente tem aí um recuo de 0,10% no PIB da Europa. E a gente sabe que a Europa está sofrendo bastante. Então, a gente vai ter nessa semana a divulgação de alguns países europeus da produção industrial, é um dado importante para a gente ficar de olho, porque justamente a produção industrial, e isso está sendo mostrado pelo termômetro do PMI e por outros dados também, a produção industrial da Europa está com muita dificuldade de engrenar. Então, a gente tem toda a questão de conflitos ali ao redor do mundo. Então, a gente tem a guerra da Ucrânia, a gente tem os conflitos no Oriente Médio, trazendo uma tensão ali em relação à energia. A gente sabe, aí a gente sempre fala isso, a dependência que a Europa tem de matrizes energéticas. Então, tem ali a dependência do petróleo, tem a dependência do gás natural, está aproximando o inverno por lá. E não é só o aquecimento ali, pensando nesse inverno que está em jogo. A produção industrial também precisa dessas matrizes energéticas. Então, a gente tem toda essa dificuldade combinada a uma taxa de juros que subiu muito lá na Europa. Agora ela para de subir, né? Então a gente já tem, pelo menos aí na última reunião, a manutenção dessas taxas de juros, mas por muitos meses consecutivos, ela foi subindo até chegar nos patamares atuais. E a perspectiva de corte é só para o ano que vem. Então, eles enfrentam uma dificuldade ali em relação à matriz energética, junto a uma alta taxa de juros que também está enforcando ali a economia. E o mesmo acontece quando a gente olha para o Reino Unido. Então, aí, quando a gente olha para a Europa, no geral, a gente vê uma Europa com muita dificuldade de crescer, por vários fatores, mas entre eles também a taxa de juros lá. Então, esse cenário aqui não é nada surpreendente, inclusive o mercado já previa na primeira leitura e isso se confirmou. Agora, a gente precisa ver daqui para frente, né, se essa manutenção dos juros e possíveis cortes, né, mais para frente, vão fazer um efeito a médio e longo prazo. Então, a Europa ainda tem muitos desafios pela frente. Perfeito. Agora vamos finalmente, depois de metade do programa aí, a gente gastou hoje uma quantidade, perdão, gente, gastamos uma quantidade até que não é normal de tempo falando aí do mundo, né? Vamos agora para o Brasil. O Brasil está menos recheado de notícias, né? A gente teve poucas divulgações, né? Mas uma muito importante, que é o nosso motor da economia
urbana nesse ano, né, que é justamente o setor de serviços. E ele apresentou uma queda de 3% no mês de setembro. A gente já tinha visto os dados do PMI, por exemplo, aí o PMI já estava mostrando, você já tinha algum certo, uma sinalização de que o setor de serviços, junto com o setor industrial, ia cair. O PMI também está mostrando que isso deve ter alguma repercussão boa, deve ter uma subida a partir de outubro do último trimestre, mas se encerrou agora esse mês de setembro numa queda de 0,3. A gente tem o primeiro gráfico para mostrar os dados mais gerais para vocês, né? A queda mensal e tudo mais. O gráfico deve aparecer daqui a pouco para vocês, né? O gráfico, acho que daqui a pouco é boa. A gente tem apareceu aqui, né? Se a gente tem a variação mensal, né? Então, você teve uma queda de 0,3%, se a gente observar em relação ao mês anterior. Essa variação anual, na verdade, é em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Então, você tem uma queda de 1,2%. Então, se a gente pegar o que aconteceu em setembro de 2022 e setembro de 2023, você tem uma queda de 1,2%, só que o setor já cresceu nesse ano 3,4% e nos últimos 12 meses 4,4%. Então, ainda é um setor que está bem acelerado, está tendo um bom desempenho na economia brasileira. Vamos fazer um retrato aqui um pouco mais detalhado para saber o que cresceu, o que caiu durante esse mês. Então, a gente montou um outro gráfico aqui para vocês também, para vocês observarem aí o que aconteceu nesse setor de serviços agora, né? Aqui, a gente tem então que teve uma queda principalmente de serviços de informação e telecomunicação de 0,7%. A gente tem aqui, eu esqueci de colocar no gráfico aqui, uma queda de mais de 2% em serviços profissionais, mais de 1,1% em serviços profissionais. Isso aí foi outro momento que fez com que a economia tivesse uma baixa considerável nesse setor, porque são serviços, Débora, que são contadores, encanadores, são pedreiros, são serviços que as pessoas prestam para fazer atividades profissionais gerais, né? Então, é quando você contrata um profissional para realizar algum serviço dentro da sua casa. Isso teve uma queda bem considerável. Os serviços de transporte e correio também tiveram queda de 0,2%, e um destaque muito grande é para o preço das passagens aéreas, né, para o volume das passagens aéreas, que teve uma queda de 2,5% aí somente nesse mês. Então, isso aí também foi outro fator que impactou nessa queda. Mas, se a gente for ver, os serviços que são mais aqueles de dia a dia, que são aqueles prestados às famílias, eles tiveram tiveram um bom resultado. Se a gente pegar de maneira geral, você teve um aumento de 3% entre serviços que você prestava à família. Daí vamos dividir isso em duas partes. Os alojamentos e alimentação, que é os barzinhos, o restaurante e tudo mais, ele teve um aumento de 0,5%, ou seja, as pessoas consumiram mais bares e restaurantes, inclusive hotéis, né, do que consumiram no mês passado. E o outro, né, tem uma alta surpreendente, que são esses outros serviços prestados às famílias, que está o quê? A manicure, o cabeleireiro, esses serviços que a gente acaba fazendo assim, com um volume maior quando a gente tem uma maior renda, né? E são aqueles que têm também os menores salários e são muito dependentes do salário mínimo. Então, isso aqui, essa alta é boa, é considerável. Então, a gente tem uma queda que era esperada, muito puxada por serviços profissionais, inclusive serviços que empresas contratam, serviços de terceirização e tal, mas os serviços pessoais estão se elevando, então as pessoas estão gastando sua renda aqui no Brasil. O problema é que as empresas não gastaram essa renda, pelo menos no mês de setembro, mas agora parece que a gente vai ter uma aceleração, pelo menos o PMI está mostrando isso nesse momento, Débora. E até, né, a gente vê esse termômetro do PMI mostrando uma melhora no setor de serviços no próximo mês, né, que seria, a gente está olhando para setembro aqui, então seria o mês de outubro, né, uma puxada ali importante do PMI de serviços, que jogou até a nossa média do PMI composto para cima, mas uma coisa que chama aí bastante atenção, né, vocês que acompanham a gente aqui no dia a dia, a gente sempre fala da inflação, e aí tem aqueles grupos que o André monta aqui para a gente, que tem a inflação do lazer, tem ali os grupos, e quando a gente olha também por grupos ali na própria divisão do IPCA, a gente vê que alguns serviços eles estão até com preço maior, né? E justamente porque estão também com um volume maior, uma demanda maior, o que é muito bom, né? Por vários motivos que a gente já falou aqui.
né? Os serviços, além de serem ali um motor importante da nossa economia urbana, esses serviços prestados à família normalmente são ali aqueles microempreendedores, né? São aí, principalmente nos outros serviços prestados às famílias, né? Que aí tira aquela parte realmente dos bares e tudo mais, que entraria mais na parte ali de lazer, mas enfim, né? Outros serviços prestados a famílias aí subindo, isso mostra que tem justamente essa demanda por ali menores serviços ali que a gente acaba utilizando e uma parcela aí que tem uma sensibilidade maior. Então, se a gente tem um gasto maior nesses setores, né, e uma demanda maior nesses setores, isso vai refletir, inclusive, na renda dessas pessoas que também acabam aí, consequentemente, provavelmente gastando aí o que ganham, e isso faz ali um motor todo ali em cadeia, né? Então é bem importante aí a gente olhar esses dados e inclusive olhar junto ali aos nossos dados de preço. Débora, vamos fazer alguns cortes aqui que a gente ia falar da meta fiscal. A gente fala da meta fiscal na quinta porque o assunto não vai mudar, tá? Justamente porque a gente tem que gastar, inclusive, um bom tempo, né, para falar da questão da OPEP, que é o último gráfico que a gente mostrou, gente. Vocês vão lá, vocês vão ver o último gráfico, né? Então, a gente vai falar disso na próxima quinta-feira. Então, vamos pular já para esse último gráfico, porque isso aí vai abalar hoje os mercados, já está abalando desde ontem, né, desde que isso daí foi mostrado, né? E, para variar, o OPEP falou, sim, a demanda mundial vai mudar, mas mesmo assim eu não vou mudar minha produção, vocês que se virem. É basicamente isso, né? Basicamente isso. A gente tem uma demanda aumentada aí pelo OPEP, né? O OPEP, ela solta relatórios mensais que mostram ali as projeções e as perspectivas dela para a demanda, né? Então aqui vocês estão vendo em percentual, mas aqui é em milhões de barris por dia, tá? Tanto no aumento quanto na demanda e na produção. Então o que a OPEP espera aí para esse ano de 2023, né? Espera que a demanda total do mundo fique ali em 102,11 milhões de barris de petróleo por dia, tá? Então a gente sempre vai usar essa métrica só para não ficar repetindo aqui. Então a demanda subiu, tá? Teve um aumento aí considerável em relação à demanda total por barris de petróleo aí no mundo. Quando a gente olha, até pela divisão de total da OCDE, então países da OCDE, países fora da OCDE e China, né, que normalmente são os dados aí que a gente traz para vocês, o total fora da OCDE subiu, tá? Então a gente teve uma alta aí nessa demanda esperada nos países fora da OCDE. Dentro da OCDE também teve uma leve alta ali nos barris de petróleo, né, na demanda esperada por esses barris de petróleo dentro da OCDE, mas a maior alta veio da China. Então esse dado também ajuda ali a trazer um otimismo maior para a China, porque todos os meses a OPEP está revisando para cima tanto a demanda total como a dos outros países, mas a da China vem acelerando. Isso não acontecia até a metade do ano. Então, a gente teve uma estabilidade da demanda esperada para a China pelo OPEP por alguns meses, e aí a gente começa a ver essa aceleração a partir ali de agosto, setembro. Então, a gente começa a ver, né, essa demanda maior esperada pela China. Então, o que o mercado também vai olhar, né? E aí, mercados e analistas, enfim, se está tendo uma maior demanda esperada para a China, ela deve crescer mais do que a gente esperava, justamente por isso vai consumir mais petróleo. Então isso traz também um otimismo em relação à China, por isso que eu disse que eu ia falar do terceiro ponto aí em relação à China, quando a gente fosse falar do OPEP, justamente porque a demanda por lá já está subindo por alguns meses, tá? Não é a primeira vez que ela é revisada para cima, então isso mostra que a economia da China possa estar mais aquecida, justamente porque ela vai demandar mais petróleo. E aí, quando a gente olha a oferta, então, por um lado, a gente tem os países demandando essa commodity. Quando a gente olha a oferta, a gente tem uma produção esperada fora da OPEP maior, tá? Então, a gente tem, inclusive, ali uma produção maior fora da OPEP, então, os países que não fazem parte da OPEP vão aumentar a oferta porque a demanda está aumentando. Por outro lado, né, a OPEP não teve um grande aumento frente a essa demanda. Então, a oferta da OPEP continua praticamente igual. Tá? Então, quando a gente olha ali, do mês passado para esse, a mudança foi muito pequena. Então, a OPEP está mostrando cada vez mais, né? Então, cada mês que passa, uma demanda maior no mundo e uma demanda maior na China,
uma demanda maior por petróleo, mas ele não está, né, a OPEP não está projetando uma oferta maior do seu lado, só do restante dos produtores. Então a gente vê uma OPEP ali não acompanhando com a sua oferta a demanda que eles estão projetando. E isso tem um motivo, né? Eles não estão aumentando, inclusive alguns países membros da OPEP já até anunciaram alguns cortes de produção de petróleo, justamente em um momento bem complicado, né? Que se a gente for pensar, é um momento bem aí complicado para o petróleo no mundo, mas a gente vê a OPEP aí segurando essa produção, segurando essa oferta, justamente para mexer com o preço do barril de petróleo. E quando eles soltaram esse relatório ontem, foi por volta aí das 10h30, 11 horas da manhã, foi praticamente junto à abertura dos mercados. Então, o petróleo ainda não tinha refletido isso. Conforme os agentes foram digerindo, leram o relatório e começaram a ver para onde ia ali a oferta da OPEP, como é que estava a demanda projetada, o petróleo subiu bastante. E aí, por isso que a gente viu a Petrobras subir mais de 2% ontem, e isso aconteceu em outras petrolíferas do mundo também. Então, aqui a gente vê, né, o reflexo que isso tem, o poder que a OPEP tem nas suas mãos aí em relação à oferta de petróleo. A gente está, Débora, num momento que se fala muito em transição energética para tentar cada vez mais ter energias que não dependam de combustíveis fósseis, né? Vocês acham que a OPEP e os seus membros, eles iam aceitar isso de bom grado? Não, vamos realmente, né? A gente depende de nossas economias, somos bilionários aqui, os monarcas desses países são bilionários. Falam, não, vamos simplesmente aceitar isso, não tem problema, vamos acabar com isso. Não, obviamente não iam fazer isso. Então, há anos que a OPEP está tentando mostrar, né, ao mundo a importância do petróleo, então eles estão mantendo essa oferta artificialmente baixa, justamente para tentar dar uma resposta e ainda ter um elevado peso da produção de combustível fóssil no mundo. Então, isso aí também nada mais é do que uma resposta. Começou a resposta, inclusive, com a produção de xisto, né? Lá desde o Obama, que você começou a ter os primeiros movimentos. Agora, não é somente a questão do xisto, você tem outras mudanças climáticas indo e outras tentativas de fazer essas mudanças de energias renováveis. Então, essa é obviamente uma resposta, né, Débora? Débora, 2 minutinhos aí para você fazer o fechamento então do nosso mercado aí, que coloca aí na tela a tela da Débora aí. Então, o que aconteceu aí? Nossa, o Ibovespa está bem, hein? O Ibovespa está subindo bastante hoje, até começou mais lento, tá? Então, o Ibovespa não começou o dia puxado assim para cima, ele começou mais perto ali do 0 a 0, mas agora ele engrenou e aí sobe 2,08%. Vale lembrar que hoje é véspera de feriado no Brasil, então muitas das posições também estão sendo montadas para passar o dia de amanhã que o mercado vai estar fechado. Isso sempre acontece em vésperas de feriado, né? Os grandes investidores, agentes de mercado se posicionam no dia anterior para passar a expectativa ali do dia seguinte também, então já montando essas posições. Então, o Ibovespa sobe bastante e sobe bastante aí puxados por alguns setores. Eu vou até colocar aqui para vocês na tela. Vou mudar aqui a minha tela para a gente ver quais são as maiores altas hoje, né? Inclusive, a gente teve até uma mudança nessas maiores altas. A gente tinha bastantes aí companhias aéreas, né? Por mais que a gente tenha visto lá nos serviços, né, que as companhias aéreas tiveram uma redução no volume ali negociado no mês de setembro, a gente tem uma queda importante de dólar hoje e isso puxa as companhias aéreas para cima. E aí a gente vê a CVC ali também no setor de turismo aí, mantida entre as maiores altas. Então aqui a gente vê, né, como é que está nosso Ibovespa, a gente vê que ele teve ali uma sequência importante de ganhos, teve uma pequena interrupção nessa sequência e ontem também por conta ali da deterioração em Nova York, mas a gente vem de uma sequência grande de ganhos. Então, esse dado é importante aí até para a gente entender quem está puxando esses 2,04%. Quando a gente vai para o S&P, ele também sobe, então muito desse otimismo vem também de Nova York e eu vou explicar por quê. Agora, 10h30 da manhã, foram divulgados os dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos e eles ficaram estáveis. A expectativa é que subisse 0,1% e não teve alta, não teve deflação, mas também não teve inflação. Ficou no 0 a 0, ficou bem próximo à estabilidade ali
E aí a gente, quando olha o núcleo, né, que exclui aqueles preços mais voláteis de energia e alimentos, teve uma alta abaixo do esperado. Então, aquela desaceleração que eu falei lá no começo do programa, que acabou impactando os mercados asiáticos, né, a desaceleração esperada da inflação dos Estados Unidos, aconteceu de fato. E aí a gente vê um melhor otimismo, né, a gente vê também aquela expectativa pelos juros dos Estados Unidos caindo, isso reflete no rendimento das treasuries, que normalmente é um limitador aí para nossas bolsas emergentes, porque reduz muito o apetite pelo risco. Então, hoje a gente vê o S&P bem positivo, junto aí ao Ibovespa. Quando a gente olha o petróleo Brent, então a gente estava falando dele até agora, né, a gente teve todo aquele retrato que a gente já falou do OPEP, que elevou bastante o preço do petróleo Brent ontem, e hoje ele continua com essa alta. Então, vale também lembrar que dentro do S&P e dentro do nosso Ibovespa, tem um peso bem grande de energia. Então, a alta no petróleo Brent também acaba puxando esses dois índices para cima. O S&P é o que tem o maior peso de energia aí, ações ligadas a petróleo sendo negociadas. Nikkei 225 e Xangai Composto, como eu falei lá no começo, naquela toada de índices asiáticos positivos, o dólar hoje cai mais de 1%, está sendo negociado aí a R$ 4,86. Ontem ele fechou a R$ 4,90, quase aqui no arredondamento está dando 4,91, mas foi ali perto dos 4,90, entre 4,90 e 4,91, e hoje ele cai para 4,86. Por quê? Justamente esse CPI, né, esse índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, vindo abaixo do esperado e mostrando desaceleração, isso já sinaliza ali que na próxima reunião em dezembro, o FONC, né, que é o comitê ali vamos pensar, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, ele vai manter as taxas de juros de novo. Então, isso já tem essa sinalização. E aí o mercado, olhando para isso, vai ali sair daqueles títulos e vai buscar outros riscos. Então, isso leva o nosso dólar aí, na verdade, o nosso real a se valorizar frente ao dólar. Então, 4,86 hoje. E o DXY, que mostra ali, né, mede o dólar frente a seus pares, também cai quase 1% hoje. Então, a gente vê um dólar bem enfraquecido em relação aos pares, em relação aos emergentes, tanto porque a gente tem uma inflação ao consumidor ali mais baixa, mas em relação a emergentes, porque a gente também tem commodities subindo com expectativas da China. Então, petróleo sobe, relatório do OPEP mostra uma demanda maior com oferta ainda mais enxuta, petróleo vai subir, e a gente falou hoje de manhã de estímulos para o setor imobiliário, isso também puxa minério de ferro, que tem um peso bem grande aí na nossa bolsa. Então, quando a gente olha, setores, materiais básicos também está voando hoje. Amanhã é feriado, né, Débora? O mercado vai descansar, se o mercado descansa, a gente também descansa, né? Então a gente segue nosso amigo mercado aí, geralmente, nas folgas, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda tem programação essa quinta-feira para vocês verem aí no ICL. A partir das 5 horas da tarde, você já tem o William De Luca no seu rolê ICL, né? Então já continuem aqui nessa programação, pelo menos, a partir das 5 até as 8h30, porque logo depois do William De Luca também tem o ICL Notícias, segunda edição, com a nossa dupla preferida de Chicos, né? Chico Sá, Chico Pinheiro, junto com a Gabi Varela. E às 7h30 da noite tem o Sinapse com o César Caleron e com a Robertinha Garcia. Então, até às 8h30 da noite tem programação garantida para todo mundo aí no ICL, Débora. Amanhã é feriadão, né? O mercado vai estar realmente fechado aqui no Brasil, então nós não estaremos aqui, mas vocês vão ter programação aí no ICL, acredito eu. E na quinta-feira estamos de volta aí para trazer as atualizações em relação ao mercado, porque vão acontecer coisas aí fora do Brasil, a gente vai trazer a atualização para vocês e também trazer as atualizações da própria quinta-feira, porque também vão ter dados importantes que vão ser divulgados. Então, bom feriado para vocês e até quinta-feira. Até mais, gente. Tchau, tchau. Do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem, o documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível, com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis, e saíram de lá, com certeza, com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. Se você perdeu esse debate, que inclusive trouxe vários trechos do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu
permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam inscritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.